Um bilionário convidou a perdedora da turma para um encontro. Quando a reencontrou, ela era mãe solo, mas ele ficou completamente encantado. O que começou como curiosidade virou amor verdadeiro, mudando suas vidas para sempre. Uma história que irá tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei e comente de onde você está assistindo. O aroma de café expresso recém-moído se misturava ao perfume amadeirado que exalava do ar-condicionado central, criando aquela atmosfera peculiar dos andares mais altos da Faria Lima. Marina Albuquerque ajustou a alça da bolsa de couro legítimo no ombro, seus dedos tremendo levemente enquanto observava os números do elevador subirem, 28, 29, 30. A cada andar, sua respiração ficava mais controlada, mais calculada. 15 anos de disciplina emocional não permitiriam que ela demonstrasse nervosismo agora, especialmente não diante dele. As portas se abriram com um suave ding, revelando um corredor amplo, revestido em mármore travertino, onde obras de arte contemporânea brasileira adornavam as paredes. Uma recepcionista loira, de não mais que 25 anos, a cumprimentou com um sorriso profissional perfeito. Boa tarde, senhora Albuquerque. O senhor Henrique a aguarda na sala de reuniões executiva. Por favor, acompanhe-me. Marina seguiu pelos corredores, seus saltos ecoando ritmicamente no piso polido. Cada passo a levava de volta a memórias que havia enterrado cuidadosamente no fundo da alma. Henrique Castilho Montenegro. O nome ainda causava uma pontada estranha no peito, mesmo depois de tanto tempo. A porta de vidro blindado se abriu, e lá estava ele. Aos 33 anos, Henrique havia trocado a magreza desengonçada da adolescência por ombros largos que preenchiam perfeitamente o terno italiano azul marinho. O cabelo castanho, antes sempre desalinhado, agora estava impecavelmente cortado, com algumas mechas grisalhas nas têmporas que apenas realçavam sua maturidade. Mas foram os olhos que a atingiram como um soco no estômago. Aqueles mesmos olhos castanho-dourados que aos 17 anos haviam observado impassíveis enquanto Patrícia Mendonça e sua turma despejavam suco de laranja em seu uniforme escolar. Marina! A voz dele havia ganhado uma profundidade masculina que não existia na época do colégio. É um prazer revê-la. Ele se levantou estendendo a mão. Marina notou a hesitação. O modo como os olhos dele percorreram seu rosto, procurando vestígios da garota de 15 anos, que costumava se esconder atrás dos cabelos crespos e dos óculos grossos. Henrique. Ela aceitou o aperto de mão, permitindo que durasse apenas o tempo socialmente aceitável. Sua voz saiu firme, controlada. Imagino que esteja surpreso. Ele riu baixinho. Um som nervoso que ela não lembrava de ter ouvido antes. Surpreso é pouco. Quando minha assistente disse que a diretora da Edu Transforma queria agendar uma reunião, jamais imaginei. Fez uma pausa, passando a mão pelo cabelo. Você mudou muito. Marina se acomodou na cadeira de couro, cruzando as pernas com elegância estudada. O vestido azul petróleo que escolhera para a reunião realçava seus olhos verdes, agora delineados com perícia e livres dos óculos que um dia foram sua marca registrada. Seu cabelo, antes uma fonte de vergonha, estava magnificamente estilizado em ondas suaves que emolduravam seu rosto. As pessoas tendem a mudar quando têm motivos para isso, respondeu, retirando uma pasta do porta-documentos. Mas não estamos aqui para relembrar o passado, não é? Acredito que sua empresa esteja interessada em nossos serviços de consultoria educacional. Henrique voltou a se sentar, mas Marina podia sentir o peso do olhar dele sobre ela. Durante os próximos 20 minutos, ela apresentou metodicamente o portfólio da Edu Transforma. Gráficos impressionantes de rendimento escolar,
Depoimentos de adolescentes que haviam transformado suas trajetórias acadêmicas, parcerias com escolas públicas na periferia de São Paulo. Nossa abordagem é baseada em identificar potencial onde outros veem apenas problemas, explicou, apontando para uma foto que mostrava jovens de comunidades carentes apresentando projetos de tecnologia. Trabalhamos especificamente com adolescentes que foram rotulados como casos perdidos pelo sistema tradicional. Como você? Perguntou Henrique subitamente, fazendo Marina pausar no meio da apresentação. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de memórias não verbalizadas. Marina podia ouvir o ar-condicionado funcionando, o murmúrio distante de vozes no corredor, o próprio coração batendo contra as costelas. Perdão? Sua voz saiu mais gelada do que pretendia. Henrique recostou-se na cadeira, os dedos tamborilando na mesa de mogno. Sempre me perguntei o que aconteceu com você depois. Depois do colégio. Você simplesmente desapareceu no último ano. Marina fechou a pasta com um movimento seco. Mudei de escola. Meus pais acharam que seria melhor para meu desenvolvimento acadêmico. Cada palavra foi pronunciada com precisão cirúrgica. Consegui uma bolsa de estudos no Colégio São Bento, ambiente mais adequado para minhas necessidades. Marina, sobre aquela época, Henrique começou, mas ela o interrompeu levantando a mão. Henrique, aprecio sua preocupação retrospectiva, mas isso foi há muito tempo. Estamos aqui para discutir negócios. Ela se levantou, alisando o vestido. Sua empresa tem interesse em nossos serviços ou não? Ele ficou em pé também, a altura fazendo-o ter que olhar ligeiramente para baixo para encontrar os olhos dela. Sim, temos interesse. Muito interesse, na verdade. Fez uma pausa. Nossa fundação tem um orçamento substancial para investir em projetos educacionais inovadores. Mas gostaria de conhecer melhor seu trabalho antes de tomarmos uma decisão. Que tipo de conhecimento melhor? Uma visita a uma de suas unidades. Quero ver os resultados na prática. Henrique caminhou até a janela panorâmica que oferecia uma vista deslumbrante da cidade. E talvez possamos jantar. Depois, para discutir os detalhes financeiros. Marina hesitou. Aceitar significava prolongar o contato, abrir brechas em suas defesas tão cuidadosamente construídas. Mas recusar poderia significar perder o maior contrato de sua carreira. Recursos que poderiam expandir seus programas para centenas de jovens carentes. Muito bem, concordou finalmente. Mas será uma visita estritamente profissional. E o jantar será em local público, com pauta definida. Henrique sorriu e por um momento ela vislumbrou o garoto que ele havia sido. Não o popular que ignorava sua existência, mas aquele que às vezes a observava de longe durante os recreios, como se quisesse dizer algo, mas nunca encontrasse coragem. Claro, profissional. Enquanto Marina recolhia seus materiais, não pôde deixar de notar como as mãos dele tremiam ligeiramente ao folhear sua proposta. Talvez ela não fosse a única ali lutando contra fantasmas do passado. A unidade da Edu Transforma, no bairro Vila Madalena, ocupava um sobrado reformado dos anos 1940, onde as paredes de tijolo aparente contrastavam harmoniosamente com equipamentos tecnológicos de última geração. Marina observou discretamente a expressão de Henrique enquanto ele absorvia o ambiente. Adolescentes de diferentes origens socioeconômicas trabalhavam em grupos, alguns vindos de condomínios de classe média, outros das comunidades próximas, todos unidos pelo mesmo objetivo de superar limitações acadêmicas. Mãe! Uma voz infantil ecoou pelo espaço, fazendo Marina se virar instantaneamente. Uma menina de 8 anos correu em sua direção, os cabelos cacheados esvoaçando enquanto segurava um desenho colorido nas mãos. Suas feições eram uma versão em miniatura de Marina. Os mesmos olhos verdes expressivos,
a mesma determinação no queixo levemente empinado. Isabela, o que já conversamos sobre correr pelos corredores? Marina ajoelhou-se para ficar na altura da filha, suas feições se suavizando completamente. A transformação foi tão dramática que Henrique piscou, surpreso. E o que faz aqui? Deveria estar na escola. Acabou mais cedo por causa da reunião de pais. A tia Carla me trouxe. Isabela estendeu o desenho orgulhosamente. Olha o que fiz na aula de artes. É nossa casa nova. No papel, uma casa simples estava rodeada por árvores e flores coloridas. Duas figuras femininas, uma alta e outra pequena, sorriam de mãos dadas no jardim. Marina sentiu o peito apertar. Não havia figura paterna no desenho, como sempre. Está lindo, meu amor. Vamos enquadrar quando chegarmos em casa. Marina beijou a testa da filha, depois se levantou, recompondo a postura profissional. Isabela, este é o senhor Montenegro. Ele está visitando nossa empresa. A menina estudou Henrique com curiosidade infantil, mas sem timidez. Você é muito alto, observou matter-of-factly, e tem olhos bonitos, iguais aos do gatinho que a vizinha tem. Henrique riu genuinamente, abaixando-se para ficar no nível da criança. Obrigado, Isabela. É um prazer conhecê-la. Você estuda aqui com sua mãe? Não, eu estudo na escola pública do lado, mas às vezes venho aqui quando minha mãe está trabalhando muito. Isabela inclinou a cabeça. Você também foi estudante da mamãe? Marina sentiu o sangue gelar nas veias. Isabela, que tal ir ajudar a tia Carla na coordenação? Ela estava procurando você. Mas eu quero conversar com o moço dos olhos de gato. Agora, Isabela. O tom de Marina não admitia discussão. A menina suspirou dramaticamente, mas obedeceu, não sem antes acenar alegremente para Henrique. Quando seus passinhos se afastaram pelo corredor, Marina respirou fundo. Ela é encantadora, comentou Henrique, o olhar ainda fixo na direção que Isabela havia tomado. Quantos anos? 8. Marina retomou a caminhada pela unidade, esperando que ele não fizesse mais perguntas. O pai não faz parte da nossa vida. A resposta saiu mais seca do que Marina pretendia. Vamos conhecer os laboratórios? Henrique assentiu, mas ela podia sentir as perguntas não formuladas pairando no ar. Durante a próxima hora, visitaram salas onde jovens desenvolviam aplicativos educacionais, participavam de debates sobre literatura brasileira e criavam projetos de sustentabilidade urbana. Este programa é revolucionário, admirou Henrique, observando um grupo de adolescentes apresentar um protótipo de horta vertical para áreas urbanas. Como você desenvolveu essa metodologia? Marina parou diante de um mural onde centenas de fotos mostravam ex-alunos em formaturas, trabalhos e celebrações familiares. Experiência própria, respondeu simplesmente. Eu sei o que é ser considerada inadequada pelo sistema. Ser tratada como se não tivesse potencial. O silêncio que se seguiu foi preenchido pelos sons distantes de risos e conversas. Henrique estudou o perfil de Marina, notando a linha tensa da mandíbula, a forma como seus dedos se fechavam em punhos discretos. Marina, sobre o Colégio San Antônio? Não. Ela se virou bruscamente. Não vamos falar sobre isso. Precisamos falar. Henrique passou a mão pelo cabelo, um gesto que ela lembrava bem da adolescência dele. Eu deveria ter feito alguma coisa. Deveria ter te defendido. Marina riu, mas não havia humor no som. Te defendido? Henrique, você nem sequer me via. Para você, eu era invisível, parte da mobília. Isso não é verdade. Não é? Marina cruzou os braços. Então por que ficou ali assistindo quando Patrícia e suas amigas me humilharam na frente da escola inteira? Porque nunca disse uma palavra quando elas espalharam aqueles rumores sobre mim?
Henrique abriu a boca, mas não conseguiu encontrar palavras. Marina continuou, a voz baixa, mas carregada de uma dor que 15 anos não haviam conseguido amenizar completamente. Você quer saber por que criei este lugar? Porque sei exatamente como é sentar sozinha no refeitório enquanto todos ao redor têm seus grupinhos. Sei como é ser chamada de esquisitona pelos corredores. Sei como é chegar em casa todos os dias com vontade de desaparecer. Marina! A voz dele saiu rouca. Então não venha agora, 15 anos depois, fingir que se importava. Não insulte minha inteligência. Um barulho de passos os interrompeu. Carla, a coordenadora pedagógica, aproximou-se com uma expressão de urgência. Marina, desculpe interromper, mas precisamos conversar. É sobre o processo do Sr. Tavares. Marina franziu a testa. Que processo? Ele está questionando judicialmente nossa metodologia. Alega que influenciamos seu filho contra os valores familiares. Carla hesitou, olhando para Henrique. Talvez devêssemos conversar. Em particular. Não, tudo bem. O que mais ele disse? Está ameaçando acionar a imprensa. Diz que somos uma seita disfarçada de escola que manipula crianças vulneráveis. Carla entregou alguns papéis a Marina. Tem respaldo financeiro considerável. O advogado dele é Rodrigo Vasconcelos. Marina empalideceu ao ouvir o nome. Rodrigo Vasconcelos? Tem certeza? Conhece ele? Perguntou Henrique, notando a reação dela. Marina dobrou os papéis com força excessiva. Conhecemos. Ele é... Fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Um problema do passado que imaginei ter deixado para trás. Henrique observou a tensão que tomou conta do corpo dela. A forma como seus ombros se enrijeceram. Que tipo de problema? O tipo que pode destruir tudo que construir. Marina virou-se para Carla. Marque uma reunião com nossa assessoria jurídica para hoje mesmo. E prepare todos os documentos sobre nossa metodologia, certificações, depoimentos de pais satisfeitos. Já estou providenciando, assegurou Carla antes de se afastar. Marina ficou parada no meio do corredor, os papéis amassados em suas mãos. Henrique podia ver a luta interna acontecendo por trás dos olhos verdes dela. Marina, se você precisar de ajuda... Não preciso da sua ajuda, ela respondeu automaticamente, mas a voz carecia da firmeza habitual. Talvez não, mas a oferta está aí. Henrique tocou levemente o braço dela. Rodrigo Vasconcelos tem uma reputação... complicada. Não é alguém que deveria enfrentar sozinha. Marina olhou para ele, e por um momento, Henrique vislumbrou a adolescente vulnerável que ela havia sido. Mas o momento passou rapidamente e a máscara profissional voltou ao lugar. Preciso buscar Isabela e ir para casa. Nossa reunião terminou. Ela começou a se afastar, mas parou quando ele a chamou. Marina? Sim? Você estava errada sobre uma coisa. Henrique enfiou as mãos nos bolsos. Eu via você. Sempre vi. O problema é que eu era jovem demais e covarde demais para fazer algo sobre isso. Marina o encarou por um longo momento. Depois, desapareceu pelo corredor, deixando apenas o eco de seus saltos e o aroma sutil de seu perfume. O apartamento de Marina no bairro de Pinheiros era um reflexo perfeito de sua personalidade. Elegante, sem ostentação, funcional, mas acolhedor. As paredes cor de areia contrastavam com móveis de madeira de demolição, enquanto plantas pendentes criavam um ambiente quase selvagem que suavizava a modernidade dos eletrodomésticos. Isabela estava sentada à mesa da cozinha, concentrada em sua lição de matemática, a língua de fora em sinal de esforço. Mamãe, não entendo este problema, reclamou a menina, erguendo os olhos dos cadernos. Por que preciso saber quanto custam 10 quilos de maçã se posso comprar uma maçã por vez? Marina sorriu pela primeira vez desde a reunião da tarde, sentando-se ao lado da filha. Porque às vezes precisamos planejar, meu amor.
como quando vou ao mercado e preciso calcular se nosso dinheiro vai dar para tudo que precisamos. Ela apontou para os números. Veja, se uma maçã custa R$ 2... O telefone tocou, interrompendo a explicação. Marina olhou para o visor e franziu a testa, ao ver o número desconhecido. Alô? Marina Albuquerque? A voz masculina do outro lado soava formal, quase ameaçadora. Sim, quem gostaria? Rodrigo Vasconcelos, escritório Vasconcelos em Associados. Creio que já sabe por que estou ligando. Marina sentiu o estômago se contrair. Fez sinal para Isabela continuar a lição e caminhou até a varanda, fechando a porta de vidro atrás de si. Rodrigo, depois de tantos anos... 9 anos, para ser exato. Pensei que tivéssemos deixado as coisas claras na última vez que nos falamos. A voz dele carregava uma frieza que fez Marina se arrepiar. Mas, pelo visto, você não aprendeu a lição. Não sei do que está falando. Sua empresinha de reabilitação de jovens problemáticos. Muito tocante, Marina. Muito previsível. Rodrigo fez uma pausa dramática. Meu cliente está muito preocupado com os métodos que vocês estão usando com seu filho, terapias alternativas, questionamento de valores familiares tradicionais. Nossos métodos são aprovados pelo MEC e acompanhados por psicólogos licenciados. Marina interrompeu, a voz firme, apesar do nervosismo. Se seu cliente tem alguma reclamação legítima... Oh, mas ele tem, e não é só ele. Rodrigo riu baixinho. Já conversei com mais 3 famílias. Pais preocupados com a influência que vocês exercem sobre crianças vulneráveis. É impressionante como certas pessoas se repetem, não acha? Marina fechou os olhos, as memórias voltando como uma avalanche. A voz de Rodrigo aos 24 anos, suave e convincente, dizendo que a amava. As promessas quebradas, a humilhação pública quando ele a abandonou grávida para se casar com a filha de um desembargador. O que você quer, Rodrigo? Feche a empresa. Desapareça discretamente, como sempre foi boa em fazer. Alguns de meus clientes estão dispostos a oferecer uma compensação financeira generosa para evitar desgastes desnecessários. E se eu recusar? Então vou fazer o que deveria, ter feito há 9 anos, mostrar para São Paulo inteira que tipo de pessoa você realmente é, uma oportunista que se aproveita de crianças confusas para promover suas próprias neuroses. A linha ficou muda. Marina segurou o telefone com tanta força que seus nós dos dedos embranqueceram. Lá dentro, podia ver Isabela ainda debruçada sobre os livros, completamente alheia à tempestade que se formava ao redor delas. 20 minutos depois, quando Marina ainda estava tentando processar a conversa, a campainha tocou. Através do interfone, ela ouviu uma voz feminina desconhecida. Oi, Marina. Sou Beatriz Montenegro, irmã do Henrique. Podemos conversar? Marina hesitou. Não tinha energia para mais surpresas naquele dia. Sobre o quê? Sobre algo que deveria ter te contado há muito tempo. Por favor, é importante. 5 minutos depois, Marina abriu a porta para uma mulher de cerca de 30 anos, com traços delicados e olhos castanhos idênticos aos de Henrique. Beatriz vestia um conjunto casual elegante e carregava uma pasta de couro sob o braço. Obrigada por me receber, disse Beatriz, entrando no apartamento. Sei que deve estar se perguntando por que estou aqui. A pergunta passou pela minha cabeça. Marina confirmou, conduzindo-a até a sala. Isabela apareceu, no corredor, curiosa com a visita. Oi, tia, cumprimentou educadamente. Oi, linda. Beatriz sorriu, mas Marina notou nervosismo por trás da gentileza. Você se parece muito com sua mãe. Todo mundo fala isso. Mamãe, terminei a lição de matemática. Posso assistir desenho? Pode, mas baixinho. Temos visita. Quando Isabela desapareceu na direção do quarto, Beatriz abriu a pasta e retirou alguns documentos.
Marina, preciso te contar algo sobre 2018, sobre um período muito difícil da minha vida. Marina se acomodou na poltrona desconfiada. Não entendo a relação comigo. Eu havia me separado há pouco tempo. Meu ex-marido ficou com a maior parte dos bens. Eu estava desempregada e com uma filha pequena para criar. Beatriz respirou fundo. Procurei vários programas de apoio, mas todos tinham listas de espera enormes ou critérios que eu não atendia. Até que uma assistente social me indicou um projeto novo, revolucionário, que ajudava mães em situação de vulnerabilidade. Marina começou a entender aonde a conversa levava. O projeto Recomeçar, murmurou. Exato. Durante 6 meses recebi apoio psicológico, orientação profissional e até uma bolsa auxílio para custear creche e transporte. Beatriz estendeu os documentos para Marina. Só hoje de manhã, quando Henrique me contou sobre vocês terem se reencontrado, eu conectei os pontos. Edu transforma. Marina Albuquerque. A mulher que literalmente salvou minha vida era você. Marina folheou os papéis, reconhecendo sua própria assinatura em vários deles. O projeto Recomeçar havia sido uma das primeiras iniciativas da Edu Transforma, financiado com suas próprias economias e alguns investidores anjo. Por que está me contando isso agora? Porque hoje à tarde, depois que Henrique voltou da visita à sua empresa, nossa mãe ligou. Beatriz fez uma careta. Aparentemente, algumas amigas dela ouviram rumores sobre uma possível parceria entre Henrique e uma empresa duvidosa de reabilitação. Dona Helena ficou preocupada. Deixe-me adivinhar. Preocupada com a reputação da família. Ela disse que faria algumas investigações sobre você, que não permitiria que o filho se envolvesse com aventureiros oportunistas. Beatriz hesitou. Mas eu não posso deixar isso passar, não depois de tudo que você fez por mim e minha filha. Marina sentiu uma mistura de gratidão e apreensão. Beatriz, agradeço sua lealdade, mas sua família não me deve nada. Eu fazia meu trabalho, apenas isso. Não era apenas trabalho. Você se lembra da Clara, a psicóloga que me atendia? Claro. Ela me contou que você pagava as sessões do próprio bolso quando o orçamento do projeto acabava, que você mesma levava cestas básicas para as famílias quando as verbas atrasavam. Beatriz se inclinou para a frente. Você salvou minha família, Marina, literalmente, e agora é minha vez de ajudar você. Isabela reapareceu na sala, carregando um copo d'água. Mamãe, esqueci de perguntar. O moço dos olhos de gato vai jantar com a gente amanhã? Marina quase engasgou. O quê? Isabela, quem disse isso? Ele disse que vocês iam jantar para falar de trabalho. Pensei que seria aqui em casa, como quando a tia Carla vem. A menina deu de ombros. Posso mostrar meus desenhos para ele? Beatriz sorriu, divertida com a confusão. Pelo visto, meu irmão não perdeu tempo em fazer convites. Isabela, vai escovar os dentes. Já está na hora de dormir, Marina disse, tentando disfarçar o embaraço. Quando ficaram sozinhas novamente, Beatriz se levantou. Marina, não sei que história vocês dois tiveram no passado, mas posso ver que Henrique está diferente desde que se reencontrou com você. Mais humano, sabe? Ela guardou os documentos na pasta. E se nossa mãe ou qualquer outra pessoa tentar criar problemas, pode contar comigo. Após Beatriz sair, Marina ficou na varanda observando as luzes da cidade. O telefone vibrou com uma mensagem de Henrique. Soube que minha irmã foi aí. Espero que ela não tenha sido indiscreta. O jantar ainda está de pé. Prometo comportamento estritamente profissional. Marina digitou e apagou a resposta várias vezes antes de finalmente enviar. Restaurante Amado, Vila Madalena, 20 horas. Apenas negócios. A resposta veio quase imediatamente. Apenas negócios. Prometo.
Mas quando Marina foi dormir naquela noite, não conseguiu tirar da cabeça a sensação de que algumas promessas eram feitas para ser quebradas. O restaurante Amado ocupava um casarão reformado na Vila Madalena, onde as mesas se espalhavam entre um jardim interno iluminado por lampiões e o salão principal, com suas paredes de tijolo aparente e obras de artistas locais. Marina chegou pontualmente às 8, vestindo um blazer preto sobre uma blusa de seda verde esmeralda que realçava seus olhos. Escolhera propositalmente uma mesa no jardim, onde a presença de outros clientes garantiria que a conversa não se tornasse excessivamente pessoal. Henrique já estava esperando, estudando o cardápio com a mesma concentração que dedicara aos documentos da Edu Transforma na tarde anterior. Ele se levantou quando a viu se aproximar. E Marina notou que havia trocado o terno executivo por uma camisa azul clara e calça jeans escura, uma combinação que o fazia parecer mais jovem, mais acessível. Pontual como sempre, comentou ele, afastando a cadeira para ela. Como sempre, Marina arqueou uma sobrancelha. Não me lembro de termos tido muitos compromissos para você avaliar minha pontualidade. Henrique hesitou, percebendo a armadilha na pergunta. Você sempre chegava cedo nas aulas. Era uma das primeiras a entrar na sala. Porque preferia evitar os corredores cheios, Marina respondeu secamente, acomodando-se. Menos chances de acidentes com tropicões ou livros derrubados. O silêncio desconfortável foi quebrado pela chegada do garçom, que descreveu entusiasticamente os pratos do dia. Marina pediu linguado grelhado com risoto de cogumelos. Henrique optou pelo cordeiro com purê de batata doce. Ambos escolheram água com gás, mantendo a sobriedade necessária para discussões comerciais. Então, Marina abriu a pasta ao lado do prato. Você mencionou interesse em nossos programas. Que nível de investimento sua fundação está considerando? Henrique tomou um gole d'água, claramente organizando os pensamentos. Antes de falarmos sobre números, preciso entender melhor sua motivação. Por que educação? Por que especificamente adolescentes em situação de risco? Já respondi essa pergunta hoje à tarde. Não completamente. Henrique se inclinou para a frente. Marina, construir uma empresa do zero, principalmente na área social, exige uma dedicação que vai muito além de apenas experiência própria. Tem algo mais profundo nisso. Marina cortou um pedaço do linguado com precisão cirúrgica, ganhando tempo para formular a resposta. Quando terminei a faculdade, trabalhei por 2 anos numa ONG na cidade de Tiradentes. Conheci dezenas de jovens brilhantes que haviam sido rotulados como irrecuperáveis pelo sistema. Ela mastigou lentamente. Vi potencial sendo desperdiçado porque ninguém se dava ao trabalho de olhar além dos estereótipos. E a Isabela? Ela te inspirou a expandir o projeto? A pergunta atingiu Marina como um soco no estômago. Ela pousou o garfo, as mãos tremendo levemente. A Isabela Começou, depois parou. Você é muito curioso para alguém que está apenas considerando um investimento. Talvez porque não seja apenas um investimento. Henrique pousou as mãos sobre a mesa, os dedos quase tocando os dela. Marina, eu sei que você tem todas as razões para desconfiar de mim. Sei que fui omisso quando deveria ter agido. Mas não posso fingir que este reencontro é apenas uma coincidência comercial. Marina retirou as mãos da mesa, cruzando os braços. O que exatamente você está insinuando? Que 15 anos é muito ao tempo para carregar culpa, e que talvez seja hora de conversarmos honestamente sobre o que aconteceu. Nada aconteceu. Essa é a questão. A voz de Marina saiu mais alta do que pretendia, fazendo alguns clientes se virarem. Ela abaixou o tom.
Absolutamente nada aconteceu entre nós, Henrique. Você era popular, eu era invisível. Você tinha amigos, eu tinha livros, mundos paralelos que nunca se tocaram. Isso não é verdade, não é? Marina riu amargamente. Então me diga, quantas vezes você falou comigo durante os 3 anos que estudamos juntos? Quantas vezes sequer fez contato visual quando eu estava sendo humilhada? Henrique ficou em silêncio, o rosto contraído pela dor. Marina continuou, as palavras saindo como uma represa que finalmente se rompeu. Você quer saber por que criei a Edu Transforma? Porque sei exatamente o que significa se sentir rejeitada, inadequada, como se não merecesse estar no mesmo espaço que as outras pessoas. Sua voz tremia de emoção contida. E porque jurei que nenhum jovem sob minha responsabilidade jamais passaria por isso sozinho. Marina. E sobre a Isabela, ela continuou, ignorando a tentativa de interrupção. Ela é filha do maior erro da minha vida. De um homem que me convenceu de que eu era especial, que merecia amor, para depois me descartar como lixo quando descobriu que estava grávida. Henrique empalideceu. O pai dela é Rodrigo Vasconcelos, o mesmo advogado que agora está tentando destruir minha empresa. Marina bebeu um gole d'água tentando controlar as emoções. Irônico, não acha? O homem que me abandonou grávida há 9 anos agora retorna para terminar o que começou. Meu Deus, Marina, eu não sabia. Claro que não sabia. Por que saberia? Você nunca se deu ao trabalho de me conhecer de verdade. Ela fez sinal para o garçom. Acho que esta reunião chegou ao fim. Espera. Henrique segurou delicadamente o pulso dela. Por favor, deixe-me falar. Marina hesitou. Depois voltou a se sentar. Você tem 5 minutos. Henrique respirou fundo, as palavras saindo atropeladas. Você está certa sobre quase tudo. Eu era covarde, omisso, preocupado demais com minha própria reputação para fazer a coisa certa. Ele fez uma pausa. Mas você está errada sobre uma coisa. Eu te via. Sempre vi. Na verdade, você era a única pessoa naquela escola que me interessava de verdade. Marina franziu a testa. Do que está falando? Lembra do trabalho de literatura sobre Dom Casmurro, quando a professora pediu... E para formar duplas? Lembro. Fiquei sozinha, como sempre. Eu ia te chamar. Estava reunindo coragem há semanas, ensaiando o que diria. Henrique passou a mão pelo cabelo. Mas quando me levantei da carteira, o Bruno me chamou antes que eu pudesse chegar até você. Marina o encarou desconfiada. Isso é verdade? Quantas vezes você me flagrou te observando durante os intervalos? Quantas vezes nossos olhares se cruzaram no corredor e você desviava rapidamente? As memórias voltaram gradualmente, momentos fugazes, onde ela havia sentido alguém olhando, mas sempre atribuíra à paranoia própria da adolescência insegura. Se isso é verdade, disse lentamente, por que nunca fez nada? Por que deixou que as coisas continuassem como estavam? Porque eu tinha 17 anos e era um idiota. Porque estava mais preocupado com o que os outros pensariam do que em fazer o que era certo. Henrique se inclinou para a frente. E porque honestamente estava apaixonado por você e não fazia ideia de como lidar com isso. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de possibilidades e arrependimentos. Marina sentia o coração batendo forte no peito, todas as suas certezas sobre o passado sendo questionadas. Henrique, eu sei que é tarde demais para mudanças. Sei que causei danos que talvez não possam ser reparados. Ele estendeu a mão sobre a mesa, mas não tentou tocar a dela. Mas se você me permitir, gostaria de tentar consertar pelo menos parte do estrago, começando por ajudá-la a enfrentar Rodrigo Vasconcelos. Marina estudou o rosto dele, procurando sinais de mentira ou manipulação. Encontrou apenas sinceridade e um arrependimento profundo que parecia corroer suas feições. Por que faria isso? Porque você não deveria enfrentar isso sozinha.
Porque Rodrigo Vasconcelos não é apenas um problema seu. Ele é conhecido por destruir empresas e reputações quando alguém se coloca em seu caminho. Henrique fez uma pausa. E porque, apesar de todos os meus erros, eu nunca parei de me importar com você. O garçom trouxe a conta, quebrando o momento de tensão. Marina pegou a carteira, mas Henrique foi mais rápido. Por favor, deixe-me pagar. Isso não é necessário. Eu sei, mas é o mínimo que posso fazer depois de 15 anos de omissão. Enquanto ele assinava o comprovante, Marina observou seus movimentos tentando reconciliar o homem à sua frente com o adolescente de suas memórias. Havia sinceridade em seus gestos, uma vulnerabilidade que ela não se lembrava de ter visto antes. Marina, disse ele quando saíram do restaurante, independentemente do que decidir sobre nós, sobre o passado, não deixe Rodrigo Vasconcelos intimidá-la. Sua empresa é importante demais para ser destruída por vingança pessoal. Marina parou na calçada, o vento noturno fazendo seus cabelos dançarem ao redor do rosto. E se eu aceitar sua ajuda? O que você ganha com isso? Henrique sorriu tristemente. A chance de finalmente fazer a coisa certa, mesmo que seja 15 anos atrasado. Eles se separaram na esquina, cada um seguindo para seu carro. Mas quando Marina chegou em casa, encontrou uma mensagem em sua secretária eletrônica que fez seu sangue gelar. Marina, espero que tenha apreciado o jantar, mas conversas românticas não vão mudar o fato de que você tem até sexta-feira para fechar sua empresa. Ou as consequências serão muito piores do que você imagina, para você e para sua filha. A voz de Rodrigo Vasconcelos ecoou pelo apartamento silencioso, carregada de uma ameaça que fez Marina correr até o quarto de Isabela para verificar se estava bem. Naquela noite, pela primeira vez em anos, ela admitiu que talvez não conseguisse enfrentar sozinha o que estava por vir. Marina acordou no dia seguinte com uma sensação de peso no peito que nem o café forte conseguiu amenizar. A ameaça de Rodrigo ecoava em sua mente enquanto preparava o café da manhã de Isabela, que cantarolava alegremente na mesa da cozinha, alheia à tempestade que se formava ao redor delas. Mamãe, você está com cara de quem engoliu um limão, observou a menina, mergulhando o pão francês no leite com achocolatado. Aconteceu alguma coisa? Marina forçou um sorriso, alisando os cabelos da filha. Nada com que você precise se preocupar, meu amor. Apenas questões de trabalho. É por causa do moço dos olhos de gato? Vocês brigaram ontem? A perspicácia de Isabela sempre surpreendia Marina. Aos 8 anos, a menina já demonstrava uma intuição emocional que às vezes assustava a mãe. Por que pergunta isso? Porque você está mexendo na comida sem comer. Igual quando o diretor da minha escola ligou para reclamar que eu bati no João Pedro. Isabela inclinou a cabeça. E você tem aquela ruga entre as sobrancelhas que aparece quando está preocupada. Marina se forçou a comer uma colherada de iogurte. Não brigamos, Isa, apenas conversamos sobre coisas complicadas de adultos. O telefone da cozinha tocou, fazendo Marina saltar. No visor, o nome Carla Edu Transforma piscava insistentemente. Marina, precisa vir para cá urgente, disse Carla assim que ela atendeu, a voz carregada de pânico. Tem uma equipe de reportagem na porta querendo falar sobre denúncias anônimas contra nossa metodologia. Marina sentiu o sangue gelar. Que tipo de denúncias? Alegam que manipulamos psicologicamente os jovens, que promovemos inversão de valores familiares. Tem uma mãe aqui dizendo que transformamos seu filho contra ela. Carla fez uma pausa. Marina, eles têm câmeras e estão filmando nossa entrada. Não fale nada para ninguém. Nem negue, nem confirme. Diga que nossa assessoria vai dar uma posição oficial. Marina já estava correndo para o quarto procurando roupas. E ligue para nossa assessoria jurídica. Agora.
20 minutos depois, Marina deixava Isabela na escola com um aperto no coração e seguia para a Edu Transforma. Já na entrada da rua, podia ver a van da TV Globo estacionada em frente ao sobrado, com uma pequena multidão se formando ao redor. Uma repórter loira segurava o microfone, falando animadamente para a câmera, enquanto atrás dela, pais agitavam cartazes com frases como "Protejam nossas crianças" e "Chega de manipulação". Marina estacionou 2 quadras adiante e ligou para Henrique, as mãos tremendo enquanto discava. "Marina!" Ele atendeu no primeiro toque, a voz preocupada. "Vi as notícias. Está bem?" "Não. Rodrigo cumpriu a ameaça. Tem repórteres na frente da empresa, pais protestando." Sua voz falhou. "Henrique, não sei o que fazer. Onde você está?" "A 2 quadras da empresa, não consigo entrar." "Não entre, vai na minha empresa. Vou mandar meu motorista te buscar." "Não posso abandonar meu pessoal." "Marina, listen to me." A voz de Henrique ficou firme. "Se você aparecer agora, eles vão transformar isso num circo. Deixe nossa assessoria cuidar da situação inicial." "Nossa assessoria?" "Já conversei com meu departamento jurídico. Eles estão a caminho." 40 minutos depois, Marina estava na sala de reuniões da Montenegro Investments, observando pela televisão a cobertura ao vivo da polêmica envolvendo empresa de consultoria educacional. Henrique entrou carregando 2 xícaras de café e o semblante tenso. "Como está a situação?" perguntou Marina. "Controlada por enquanto. Meus advogados conseguiram uma liminar impedindo qualquer busca e apreensão sem mandado judicial específico." Ele se sentou ao lado dela. "Mas, Marina, preciso te avisar. Isso é apenas o começo." Na tela da TV, uma mãe de uns 40 anos falava emocionada para a repórter. "Meu filho era um menino obediente, respeitoso. Depois que começou nesse programa, virou um rebelde que questiona tudo, que não respeita mais a autoridade dos pais. Eles lavaram a cabeça dele." Marina sentiu lágrimas de raiva queimar em seus olhos. "Esse menino, Lucas Tavares, chegou até nós com depressão severa porque o pai o obrigava a seguir um curso de engenharia quando ele queria estudar artes. Em 6 meses, conseguimos que ele voltasse a sorrir, a ter esperança no futuro." Sua voz tremia. "E agora transformam isso em manipulação." Henrique pegou o controle remoto e diminuiu o volume. "Marina, preciso te fazer uma pergunta difícil." Ela se virou para ele, enxugando discretamente os olhos. "Qual?" "Quantas pessoas sabem sobre sua relação passada com Rodrigo Vasconcelos?" "Apenas Carla e..." "Por que pergunta?" "Porque se isso vazar para a imprensa, eles vão transformar numa questão pessoal. Ex-namorado move guerra contra a empresária, esse tipo de manchete." Henrique se inclinou para a frente. "Precisamos nos antecipar." "Como?" "Revelando a informação de forma controlada. Numa coletiva de imprensa onde você possa explicar o contexto, mostrar que isso é perseguição pessoal disfarçada de preocupação social." Marina balançou a cabeça vigorosamente. "Não vou expor Isabela a esse circo. Ela não merece que sua origem vire notícia de jornal. Não precisa mencionar Isabela, apenas a relação passada com Rodrigo e o padrão de comportamento dele." O celular de Marina tocou. Era um número desconhecido. "Alô? Senhorita Albuquerque, aqui é Silvia Mendes, diretora da escola da Isabela. Precisamos conversar urgentemente." O coração de Marina disparou. "Aconteceu alguma coisa com minha filha?" "Não, ela está bem, mas tivemos alguns incidentes hoje de manhã. Alguns pais vieram aqui fazendo perguntas sobre vocês e um homem se identificou como jornalista, tentou entrar na escola." Marina se levantou bruscamente. "Estou indo para aí agora." "Marina, será melhor conversar pelo telefone primeiro. A Isabela ouviu algumas coisas que... Bem, ela está confusa." "Que tipo de coisas?"
sobre sua empresa, sobre acusações. Ela me perguntou se a mamãe tinha feito algo errado. A voz da diretora era gentil, mas preocupada. Conseguimos acalmá-la. Explicamos que às vezes adultos se desentendem sobre questões de trabalho. Mas talvez fosse bom você conversar com ela. Marina encerrou a ligação e se virou para Henrique, o desespero estampado no rosto. Eles chegaram até a escola da Isabela. Henrique se levantou também, a expressão endurecendo. Isso passou dos limites. Ele pegou o telefone da mesa. Vou ligar para nosso chefe de segurança. A partir de hoje, vocês duas terão proteção 24 horas. Henrique, não posso aceitar. Não é pedido, Marina. É necessário. Ele discou um número. Rodrigo Vasconcelos cruzou a linha quando envolveu sua filha. Isso não é mais apenas sobre sua empresa. Enquanto Henrique falava ao telefone em voz baixa, Marina olhava pela janela panorâmica para a cidade lá embaixo. São Paulo se estendia infinitamente, milhões de pessoas, seguindo suas vidas normais enquanto o mundo dela desabava. O telefone de Henrique tocou. Era Beatriz. Oi, maninha, ele atendeu. Como soube? Marina. Podia ouvir a voz agitada de Beatriz do outro lado, mas não distinguia as palavras. O quê? Tem certeza? O rosto de Henrique empalideceu. Está bem, estamos indo para aí. O que foi? Perguntou Marina quando ele desligou. Beatriz estava na escola buscando minha sobrinha quando viu um homem tentando conversar com Isabela no pátio. Henrique já estava pegando as chaves do carro. Ela interferiu. O homem saiu correndo. Mas Marina, ele perguntou a Isabela sobre você e sobre o homem rico que sua mãe está namorando. Marina sentiu as pernas fraquejarem. Henrique a segurou pelo braço. Vamos buscar sua filha, agora. Enquanto desciam no elevador, Marina percebeu que não era mais apenas sua empresa que estava em risco. Rodrigo havia decidido atacar o que ela mais amava no mundo. E pela primeira vez desde que tudo começou, ela sentiu medo real. Henrique, disse quando entraram no carro, se algo acontecer comigo... Nada vai acontecer, ele a interrompeu firmemente. Não vou deixar. Marina olhou para ele, vendo determinação onde antes havia apenas culpa e arrependimento. Talvez, depois de 15 anos, Henrique finalmente estivesse pronto para lutar por ela. A questão era, seria tarde demais? A escola municipal onde Isabela estudava ficava numa rua tranquila da Vila Madalena, com suas paredes coloridas por murais feitos pelos próprios alunos. Quando Marina e Henrique chegaram, Beatriz os esperava no portão principal, segurando pela mão uma menina de uns 9 anos que se parecia muito com ela. Cabelos castanhos lisos e os mesmos olhos expressivos da família Montenegro. Marina! Beatriz correu em direção a eles. Consegui falar com a diretora. Isabela está na sala da coordenação. Está bem, mas um pouco assustada. Onde está o homem que tentou abordar minha filha? A voz de Marina saiu mais controlada do que ela se sentia. Desapareceu assim que me viu chegando, mas consegui ver o rosto dele claramente. Moreno, uns 40 anos, cicatriz pequena no queixo. Beatriz hesitou. Marina, ele sabia o nome dela. Chamou-a de Isabela. Perguntou se ela era a filhinha da professora Marina. Henrique passou o braço pelos ombros de Marina, sentindo-a tremer. Vamos entrar. Precisamos levar Isabela para um lugar seguro. Dentro da escola, a diretora Silvia Mendes os recebeu com expressão preocupada. Era uma senhora de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque que irradiava aquela competência maternal típica de educadoras experientes. Senhora Albuquerque, que bom que chegou rapidamente. Ela apertou a mão de Marina. Isabela está bem, mas obviamente perturbada com toda a situação. Ela fez várias perguntas sobre por que um tio estranho queria conversar com ela. Como ela está agora? Perguntou Marina.
distraída na biblioteca com a professora de artes. Disse que queria desenhar para organizar os pensamentos. Silvia sorriu levemente. É uma criança muito madura para a idade. Posso vê-la? Claro, mas antes preciso informá-la de que já acionei nosso protocolo de segurança. Nenhum adulto sem autorização prévia poderá se aproximar dos alunos e vamos redobrar a vigilância na entrada e saída. Henrique se adiantou. Diretora, se me permite, gostaria de providenciar segurança adicional para a escola pelos próximos dias, só até conseguirmos resolver esta situação. Silvia o estudou com curiosidade. O senhor é... Henrique Montenegro, um amigo da família. Ele olhou para Marina em busca de confirmação. Um amigo que está nos ajudando com questões legais. Marina complementou. Agradeço a oferta, Sr. Montenegro, mas nossa prioridade é manter a normalidade para as crianças. Seguranças armados poderiam assustá-las. Entendo perfeitamente. Estou falando de profissionais discretos, que ficarão apenas no perímetro externo. Henrique entregou um cartão para ela. Pessoas treinadas para identificar situações suspeitas sem interferir na rotina escolar. 10 minutos depois, Marina estava na biblioteca da escola, observando Isabela concentrada numa folha de papel, a língua de fora em sinal de concentração máxima. Quando viu a mãe, a menina largou os lápis de cor e correu para seus braços. Mamãe, você demorou! Marina a envolveu num abraço apertado, sentindo o perfume do sabonete infantil misturado ao cheiro de lápis de cor e papel. Desculpe, meu amor, tive que resolver algumas coisas importantes. Ela se ajoelhou para ficar na altura da filha. A diretora me contou que um homem tentou conversar com você no recreio. O rosto de Isabela se contraiu numa expressão de desconforto. Ele era estranho, mamãe. Perguntou se eu era sua filha, se você estava namorando um homem rico. Ela baixou a voz. E disse que talvez você tivesse que ir embora por um tempo. Marina sentiu uma onda de raiva tão intensa que precisou respirar fundo para se controlar. Isabela, escute bem. Ninguém vai nos separar. Nunca. Entendeu? Mas, e se eles te prenderem? Na televisão, às vezes, prendem pessoas que fazem coisas erradas. Eu não fiz nada errado, meu amor. Algumas pessoas estão tentando causar problemas para a nossa empresa, mas nossos advogados vão resolver tudo. Isabela assentiu, mas Marina podia ver que a criança não estava completamente convencida. Mamãe, posso fazer uma pergunta? Claro. O moço dos olhos de gato, ele está ajudando a gente porque gosta de você? A pergunta pegou Marina desprevenida. Por que pergunta isso? Porque hoje de manhã, quando você achou que eu não estava ouvindo, você ligou para ele primeiro, não para a polícia, não para a vovó Alzira, para ele. Isabela inclinou a cabecinha, e ele veio correndo, como nos filmes quando o príncipe salva a princesa. Marina não soube o que responder. Henrique escolheu aquele momento para entrar na biblioteca, acompanhado de Beatriz e sua filha. Oi, Isabela, cumprimentou Henrique gentilmente. Como você está? Melhor agora que minha mãe chegou. Isabela estudou o rosto dele. Você está aqui porque gosta dela mesmo, né? Henrique olhou para Marina, que corou intensamente. Estou aqui porque vocês duas são importantes para mim, respondeu honestamente. Legal, porque eu gosto de você também. Isabela se virou para a filha de Beatriz. Oi, qual é seu nome? Sofia. Minha mãe disse que você é filha da mulher que nos ajudou quando estávamos tristes. Minha mãe ajuda todo mundo que está triste. É o trabalho dela. Isabela pegou Sofia pela mão. Quer ver o desenho que estou fazendo? Enquanto as meninas se afastavam, Marina se virou para Henrique. Precisamos conversar sobre próximos passos, disse em voz baixa. Já pensei nisso. Vocês duas vão ficar na minha cobertura por alguns dias. Henrique, Marina, não é sugestão, é a única forma de garantir que vocês fiquem seguras enquanto resolvemos isso.
Ele se aproximou dela. Tenho sistema de segurança 24 horas, porteiro armado, acesso controlado. Rodrigo não vai conseguir chegar perto de vocês. E a escola? O trabalho? Isabela pode ter aulas particulares por alguns dias. Quanto ao trabalho, você pode coordenar tudo remotamente. Minha equipe já está controlando a situação na empresa. Beatriz se aproximou dos dois. Marina, sei que é difícil aceitar ajuda, mas Henrique está certo. Vocês precisam sair da linha de tiro até conseguirmos provar que isso tudo é perseguição pessoal. E como vamos provar? Tenho uma ideia sobre isso, disse Henrique misteriosamente. Mas primeiro, vamos garantir que vocês estejam seguras. Uma hora depois, Marina estava fazendo malas no apartamento de Pinheiros, enquanto Isabela escolhia quais brinquedos levar para a aventura na casa do tio Henrique. Como havia classificado a situação, 2 seguranças discretos vigiavam a entrada do prédio. Mamãe, quanto tempo vamos ficar lá? Alguns dias, meu amor, até resolvermos os problemas da empresa. Posso levar meus livros? E minha boneca? E o quebra-cabeças que não terminei? Pode levar o que quiser. Isabela parou de arrumar sua mochila e olhou seriamente para a mãe. Mamãe, você está com medo? Marina se ajoelhou novamente diante da filha. Um pouco. Mas sabe de uma coisa? Às vezes ter medo é normal. O importante é não deixar o medo nos impedir de lutar pelo que é certo. E nós vamos lutar? Vamos. Sim, e vamos vencer. Marina beijou a testa de Isabela, porque temos uma coisa que o homem mau não tem. O quê? Pessoas que nos amam e estão dispostas a nos ajudar. Isabela sorriu, voltando a arrumar suas coisas com renovado entusiasmo. Inclusive o moço dos olhos de gato. Marina olhou pela janela, onde podia ver o carro de Henrique estacionado em frente ao prédio, ele próprio aguardando para escoltá-las até sua casa. Inclusive ele, admitiu finalmente. Naquela noite, enquanto instalavam Isabela no quarto de hóspedes da cobertura de Henrique em Higienópolis, com vista panorâmica para o centro da cidade. Marina não conseguia deixar de pensar em como sua vida havia mudado em apenas 48 horas. De empresária independente, havia se tornado uma mulher sob proteção. De mãe solo, estava vivendo sob o mesmo teto do homem que ocupara seus pensamentos durante a adolescência inteira. E pela primeira vez em 9 anos, não se sentia completamente sozinha para enfrentar os desafios que a vida lhe apresentava. A questão era, depois que a tempestade passasse, o que restaria entre eles além da gratidão? A cobertura de Henrique ocupava os 2 últimos andares de um edifício de luxo em Higienópolis, com uma vista deslumbrante que abrangia desde o centro histórico de São Paulo até a Serra da Cantareira no horizonte. Os ambientes amplos eram decorados com móveis modernos e obras de arte contemporânea brasileira, criando uma atmosfera sofisticada, mas acolhedora. Marina observou Isabela explorar cada canto com curiosidade infantil, seus olhos brilhando ao descobrir a sala de jogos no 2º andar e a biblioteca que ocupava uma parede inteira do escritório. Uau, tio Henrique, você tem mais livros que a biblioteca da escola, exclamou Isabela, correndo os dedos pelas lombadas coloridas. Pode pegar qualquer um que quiser, ofereceu Henrique sorrindo. Ao ver o entusiasmo da menina, há uma seção inteira de literatura infanto-juvenil que minha sobrinha Sofia deixou aqui. Marina se acomodou na poltrona de couro próxima à janela, ainda se ajustando à estranheza da situação. Ali estava ela, na casa do homem que havia sido motivo de tantas fantasias adolescentes, agora como hóspede, forçada pelas circunstâncias. A ironia da situação não lhe escapava. Marina, preciso sair por algumas horas, disse Henrique, ajustando o nó da gravata. Tenho uma reunião com nossa equipe jurídica e depois vou encontrar com um investigador particular. Você e Isabela ficarão seguras aqui. Carlos, meu segurança,
Ficará no andar de baixo. Investigador particular? Marina franziu a testa. Para mapear as atividades de Rodrigo Vasconcelos nos últimos meses. Se conseguirmos provar um padrão de perseguição, podemos reverter toda essa situação. Ele pegou o paletó. A comida na geladeira, a governanta virá amanhã de manhã. Sintam-se em casa. Depois que Henrique saiu, Marina e Isabela se instalaram na cozinha gourmet para um almoço tardio. Enquanto preparavam sanduíches de queijo quente, Isabela não parava de fazer perguntas sobre a casa, sobre Henrique, sobre quando voltariam para o apartamento delas. Mamãe, por que o tio Henrique não tem família própria? Ele é muito bonito e rico, deveria ter esposa e filhos. Marina quase se engasgou com o suco de laranja. Isabela, isso não é da nossa conta. Talvez ele não tenha encontrado a pessoa certa ainda. Ou talvez ele estivesse esperando vocês se encontrarem de novo, sugeriu a menina com a lógica simples das crianças. Isa, o mundo real não funciona como nos filmes. Mas vocês se conheceram quando eram jovens, se perderam e agora se reencontraram quando você estava em perigo. Isabela mordeu o sanduíche pensativamente. Parece história de filme para mim. À tarde, enquanto Isabela cochilava no sofá da sala, o estresse dos últimos dias finalmente cobrando seu preço, Marina aproveitou para ligar para Carla e verificar a situação da Edu Transforma. Marina, graças a Deus você ligou. A voz de Carla soava aliviada. Os advogados do Henrique são impressionantes. Conseguiram que a imprensa saísse daqui, ameaçaram processar por difamação se publicarem algo sem provas concretas. E os funcionários? Como estão lidando com a situação? Assustados, mas unidos. Todo mundo está trabalhando dobrado para organizar documentação que comprove a eficácia de nossos métodos. Carla hesitou. Marina, tem uma coisa que você precisa saber. O quê? 3 ex-alunos nossos ligaram oferecendo depoimentos públicos para nos defender. O Lucas Tavares, justamente o filho daquele homem que está causando problema, liga aqui chorando, dizendo que quer falar com a imprensa para contar a verdade. Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Depois de tantas acusações, saber que os próprios jovens que haviam ajudado estavam dispostos a defendê-la significava mais do que qualquer vitória legal. Diga ao Lucas que agradeço do fundo do coração, mas não quero expor nenhum dos nossos meninos. Eles já passaram por traumas suficientes. E se for a única forma de provar nossa inocência? Então, vamos encontrar outra forma. Por volta das 6 da tarde, Henrique retornou carregando sacolas de compras e uma expressão mais animada do que havia mostrado nos últimos dias. Como vocês estão? Perguntou, beijando a testa de Isabela, que havia acordado e estava montando um quebra-cabeças na mesa de centro. Melhor. Isabela explorou cada centímetro da casa e eu consegui trabalhar remotamente. Marina se levantou do laptop. Como foi sua reunião? Produtiva, muito produtiva. Henrique abriu uma das sacolas, revelando ingredientes frescos. E como sei que vocês devem estar enjoadas de delivery, pensei em cozinhar hoje. Espaguete à carbonara, especialidade da uma casa. Você cozinha? Marina não conseguiu esconder a surpresa. Aprendi por necessidade, quando morei sozinho durante a faculdade. Minha mãe achou por bem não me ensinar tarefas domésticas porque disse que eu teria empregados para isso. Henrique riu. Foi uma das lições mais valiosas que aprendi por conta própria. Enquanto Henrique cozinhava, Marina o observava discretamente. Havia uma naturalidade em seus movimentos, uma competência masculina que a atraía mais do que ela gostaria de admitir. Quando ele se abaixou para pegar uma panela no armário inferior, ela rapidamente desviou o olhar, sentindo o calor subir pelo pescoço. Tio Henrique, posso ajudar? Perguntou Isabela, sempre ansiosa para participar de qualquer atividade.
Claro, você pode ser minha sous-chefe. Que tal grating o queijo parmesão? Marina assistiu com o coração apertado à facilidade com que Henrique interagia com sua filha. Isabela, que sempre fora tímida com estranhos, especialmente homens, ria e conversava com ele como se o conhecesse há anos. Era exatamente o tipo de relacionamento paterno que ela sempre sonhara proporcionar à filha, mas que nunca conseguira encontrar. Durante o jantar, Henrique contou sobre sua reunião com o investigador. Conseguimos algumas informações interessantes sobre Rodrigo Vasconcelos. Aparentemente, esta não é a primeira vez que ele usa métodos questionáveis para prejudicar ex-parceiros. Ele olhou significativamente para Marina. Há pelo menos 3 casos similares nos últimos 5 anos. Mas isso ajuda a nossa situação? Se conseguirmos provar um padrão de comportamento, sim. O investigador está tentando contatar essas outras vítimas para ver se aceitam prestar depoimento. Isabela, que até então estava distraída com o espaguete, ergueu a cabeça. O que é depoimento? É quando alguém conta para um juiz a verdade sobre algo que aconteceu, explicou Marina. Como quando eu contei para a diretora que foi o João Pedro que começou a briga, não eu? Exatamente como isso. Então o tio Henrique está juntando pessoas para contar a verdade sobre o homem mau? Marina e Henrique trocaram olhares, impressionados com a capacidade de compreensão da menina. É isso mesmo, Isabela, confirmou Henrique. E sabe de uma coisa? Sua mãe tem muitas pessoas que a amam e respeitam. A verdade sempre aparece no final. Depois do jantar, enquanto Henrique ajudava Isabela com uma lição de casa atrasada, demonstrando uma paciência e gentileza que aqueceram o coração de Marina, ela aproveitou para dar uma volta pela cobertura. Na varanda, sob as luzes da cidade que se estendia infinitamente, conseguiu finalmente processar os eventos dos últimos dias. Pensativa, a voz de Henrique a fez se virar. Isabela dormiu? Como um anjo, acho que o estresse finalmente passou. Ele se aproximou, ficando ao lado dela na murada da varanda. Como você está lidando com tudo isso? Marina suspirou. Oscilo entre raiva e gratidão. Raiva por estar passando por isso, por Isabela estar sendo exposta. E gratidão porque... Ela hesitou. Por quê? Porque pela primeira vez em 9 anos não estou enfrentando uma crise sozinha. Ela o encarou. Henrique, por que está fazendo isso? Realmente? Ele ficou em silêncio. Por um momento, os olhos fixos no horizonte iluminado. Lembra quando você me perguntou o que eu ganharia ajudando vocês? Lembro. Eu menti quando disse que era só para fazer a coisa certa. Henrique se virou para ela, a vulnerabilidade estampada no rosto. A verdade é que estou apaixonado por você há 15 anos. E agora que o destino nos deu uma segunda chance, não vou desperdiçá-la. O coração de Marina parou por um momento. All as carefully constructed defenses, all the years of hurt and self-protection threatened to crumble with those simple words. Henrique, sei que é complicado. Sei que você tem todas as razões para não confiar em mim. Mas, Marina, o que sinto por você, o que sempre senti, é real. Marina o encarou, procurando sinais de mentira, de manipulação. Encontrou apenas sinceridade absoluta e um amor que parecia corroer as feições dele. E se isso for apenas gratidão? E se quando toda essa situação passar, descobrirmos que não somos compatíveis na vida real? Então pelo menos teremos tentado. Henrique estendeu a mão, tocando delicadamente o rosto dela. Marina, você não acha que já desperdiçamos tempo demais? Pela primeira vez em 15 anos, Marina permitiu que suas defesas baixassem completamente. Quando se inclinou para beijá-lo, foi com a sensação de estar finalmente chegando em casa. O beijo foi suave, tentativo no início,
Depois se aprofundou com 15 anos de sentimentos represados. Quando se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Meu Deus, murmurou Marina. Sonhei com isso tantas vezes. Eu também. Henrique a puxou para mais perto, envolvendo-a nos braços. E foi melhor do que qualquer sonho. Ficaram abraçados sob as estrelas de São Paulo, finalmente livres para admitir o que sempre havia existido entre eles. Mas quando voltaram para dentro da cobertura, a realidade os esperava. Ainda tinham uma guerra para vencer antes de poderem pensar em finais felizes. Marina acordou no dia seguinte com uma sensação estranha de tranquilidade que havia esquecido como se sentia. A luz suave do amanhecer paulistano entrava pelas cortinas do quarto de hóspedes e, por um momento, ela quase esqueceu onde estava. O som distante de vozes na cozinha, Henrique e Isabela conversando baixo para não acordá-la, a trouxe de volta à realidade. Quando desceu para a cozinha, encontrou uma cena doméstica que fez seu coração acelerar. Henrique, ainda de roupão, estava ensinando Isabela a fazer panquecas americanas enquanto ela, de pijama e cabelos desarrumados, ria das tentativas frustradas de virar as panquecas no ar. Mamãe! Isabela gritou ao vê-la. O tio Henrique está me ensinando a fazer café da manhã igual nos filmes americanos, mas as panquecas dele ficam tortas. Ei, são panquecas artísticas, defendeu-se Henrique rindo. Bom dia, disse para Marina, e havia uma intimidade nova em sua voz que fez ela corar. Bom dia, dormiram bem? Eu sonhei que éramos uma família de verdade, declarou Isabela inocentemente, fazendo ambos os adultos se entreolharem com uma mistura de ternura e constrangimento. O momento foi interrompido pela campainha do interfone. Henrique franziu a testa. Eram apenas 7 da manhã, muito cedo para visitas sociais. Doutor Montenegro? A voz do porteiro soava tensa. Tem uma senhora aqui dizendo que é sua mãe. Posso liberá-la? Henrique fechou os olhos, claramente contrariado. Pode sim, Carlos, obrigado. Sua mãe? Marina sentiu o estômago se contrair. Henrique, talvez seja melhor Isabela e eu... Não. Sua voz foi firme. Você faz parte da minha vida agora. É melhor ela se acostumar com isso. 10 minutos depois, Helena Montenegro entrava na cobertura com a postura imperial de alguém acostumada a comandar qualquer ambiente que pisasse. Aos 62 anos, era uma mulher elegantemente conservada, com cabelos platinados impecavelmente arrumados e roupas que gritavam alta costura. Seus olhos percorreram rapidamente o apartamento antes de pousar em Marina e Isabela com uma expressão de mal disfarçado desagrado. Henrique, disse friamente, beijando o rosto do filho, imagino que estas sejam suas hóspedes. Mãe, esta é Marina Albuquerque e sua filha Isabela. Henrique passou o braço pela cintura de Marina. Marina, minha mãe, Helena Montenegro. Marina estendeu a mão educadamente. Senhora Montenegro, é um prazer conhecê-la. Helena apertou a mão brevemente, como se temesse contaminação. Senhorita Albuquerque, li sobre você nos jornais ontem. Situação delicada. Mamãe, a voz de Henrique carregou um tom de advertência. Oi, senhora. Isabela se aproximou com sua naturalidade infantil. A senhora é a avó do tio Henrique? Minha avó também é bem elegante, mas ela usa menos joias. Marina sentiu vontade de enfiar a cabeça na terra, mas Helena surpreendentemente sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Olá, querida, sim, sou mãe do Henrique, e você é uma menina muito educada. Obrigada. Sua casa é linda. O tio Henrique estava me ensinando a fazer panquecas tortas. Panquecas tortas. Helena olhou inquisitivamente para o filho. É uma longa história, murmurou Henrique. Mãe, quer café? Aceito. Precisamos conversar. Enquanto Isabela voltava às panquecas na companhia de Henrique, Helena se dirigiu a Marina. Senhorita Albuquerque, pode falar comigo em particular?
Marina seguiu a mulher mais velha até a varanda, preparando-se mentalmente para um confronto. Mas Helena a surpreendeu. Ontem à noite, depois que soube onde meu filho estava hospedando vocês, fiz algumas ligações, começou Helena, apoiando-se na murada. Conversei com 3 amigas cujos filhos participaram de seus programas educacionais. Marina aguardou em silêncio. Marisa Campos, dos Jardins. O filho dela estava com depressão severa após o divórcio dos pais. Sua empresa o ajudou a recuperar a autoestima e as notas. Helena fez uma pausa. Lucinda Vargas, de Higienópolis. A filha adolescente estava envolvida com más companhias. Vocês a reencaminharam para atividades construtivas. Senhora Montenegro, deixe-me terminar. Helena se virou para enfrentá-la. A terceira foi Isabel Ferreira Santos, de Vila Madalena. O neto dela estava sendo bullied na escola. Desenvolveu ansiedade social. Seu programa o ensinou a se defender e a encontrar seu grupo de pertencimento. Marina não sabia o que dizer. Todas as 3 falaram maravilhas de seu trabalho, senhorita Albuquerque. Disseram que você salvou suas famílias. Helena respirou fundo. Então preciso me desculpar por meus preconceitos iniciais. Não é necessário. É sim. Helena a interrompeu. Julguei você por sua origem, por sua situação atual, sem conhecer seu caráter. Foi uma atitude pequena e injusta. Nesse momento, risos vindos da cozinha chamaram a atenção das 2. Através da porta de vidro, podiam ver Henrique e Isabela cobertos de farinha, tentando limpar uma panqueca que havia grudar no teto. Ele está feliz, observou Helena suavemente. Não o vejo assim há anos. Talvez nunca tenha visto. Senhora Montenegro, eu quero que saiba que não tenho segundas intenções em relação a seu filho. Nossa situação é complicada. Chame-me de Helena, por favor. E quanto às complicações, toda relação que vale a pena tem complicações. A mulher mais velha estudou o perfil de Marina. Posso perguntar sobre o pai de Isabela? Marina enrijeceu, mas Helena continuou gentilmente. Não por curiosidade mórbida, mas se vou apoiar vocês, e pretendo apoiar, preciso conhecer todos os aspectos da situação. Marina contou resumidamente sobre Rodrigo, seu abandono durante a gravidez, o casamento de conveniência dele com a filha do desembargador. Helena ouvia em silêncio, sua expressão ficando progressivamente mais séria. Rodrigo Vasconcelos, murmurou quando Marina terminou. Conheço a família. O pai dele tentou prejudicar alguns investimentos do meu falecido marido anos atrás. Gente sem escrúpulos. Helena, não quero que sua família se envolva nessa confusão. Tarde demais. Meu filho já se envolveu, e quando um Montenegro se envolve, todos nós nos envolvemos. Helena sorriu ironicamente. Além do mais, tenho alguns contatos na mídia que podem ser úteis para mostrar o outro lado da história. O telefone de Marina tocou. Era Carla e sua voz soava agitada. Marina, você precisa ligar a televisão. Canal Globo News. Agora. Marina correu para a sala, seguida por Helena. Henrique já estava com o controle remoto na mão, procurando o canal. Quando encontrou, os 3 adultos ficaram paralisados. Na tela, Rodrigo Vasconcelos dava uma entrevista ao vivo, vestindo um terno impecável e com uma expressão de preocupação cuidadosamente ensaiada. Não se trata de vingança pessoal, como alguns estão sugerindo, dizia para a repórter. Trata-se de proteger nossas crianças de metodologias duvidosas que podem causar danos psicológicos permanentes. Doutor Vasconcelos, perguntou a repórter, é verdade que o senhor teve um relacionamento pessoal com a senhorita Albuquerque no passado? Rodrigo suspirou dramatically. É verdade. E foi justamente essa experiência pessoal que me mostrou o padrão de comportamento manipulativo dela.
Marina sempre teve uma tendência a distorcer a realidade para se beneficiar. Marina sentiu as pernas fraquejarem. Henrique a amparou imediatamente. "Filho da puta!" murmurou, esquecendo-se da presença da mãe. "Henrique!" repreendeu Helena automaticamente, depois acrescentou: "Mas você está certo, que homem desprezível!" Na televisão, Rodrigo continuava: "Quando ela engravidou, tentei assumir a responsabilidade, mas ela me rejeitou. Disse que preferia criar a criança sozinha para poder controlá-la completamente. Foi um padrão que vejo se repetindo agora em sua empresa." "Mentiroso!" sussurrou Marina, lágrimas de raiva correndo pelo rosto. Isabela apareceu na sala, ainda segurando uma panqueca meio queimada. "Mamãe, por que está chorando? E por que aquele homem está falando de nós na televisão?" Marina rapidamente limpou as lágrimas, mas não antes de Isabela reconhecer a voz na TV. "Esse é o homem que me ligou aquele dia, o que falou que talvez você tivesse que ir embora." A menina deixou cair a panqueca. "Mamãe, ele é meu pai?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina olhou para Isabela, depois para Henrique e Helena, sentindo que chegara o momento que sempre temera, quando teria que explicar para sua filha a verdade sobre suas origens. "Isabela", começou com voz trêmula, "precisamos conversar sobre isso em particular." "Não", gritou a menina, surpreendendo a todos. "Não quero conversar em particular. Quero que todos escutem." Suas lágrimas começaram a cair. "Esse homem mau é meu pai? É por isso que ele quer machucar você? Porque eu existo?" Marina se ajoelhou diante da filha, as palavras se recusando a sair. Foi Henrique quem se pronunciou primeiro, ajoelhando-se também ao lado de Marina. "Isabela, escute bem. Não importa quem é seu pai biológico. O que importa é quem te ama, quem cuida de você, quem está aqui quando você precisa." Ele olhou nos olhos da menina. "E nós estamos aqui. Todos nós." Helena se aproximou também, sua postura imperial desmoronando diante da dor da criança. "Minha querida", disse gentilmente, "famílias não são feitas apenas por sangue, são feitas por amor, por escolha, por pessoas que decidem ficar juntas, não importa o que aconteça." Isabela olhou para os 3 adultos ao seu redor, depois se jogou nos braços de Marina. "Eu não quero ele como pai. Quero o tio Henrique." Marina abraçou a filha com força, olhando para Henrique por cima da cabeça dela. Nos olhos dele, viu a mesma determinação que sentia crescer em seu peito. A guerra havia se tornado pessoal. E agora, eles tinham ainda mais razões para vencer. 2 horas após a entrevista devastadora de Rodrigo, a cobertura de Henrique havia se transformado em um centro de operações. Helena fizera várias ligações para seus contatos na mídia. Beatriz chegara com uma pasta cheia de documentos sobre o projeto Recomeçar. E os advogados de Henrique estavam espalhados pela mesa de jantar com laptops e pilhas de papel. Marina observava tudo de uma poltrona, ainda em choque com a reação de Isabela. A menina havia se recusado terminantemente a ir para o quarto, insistindo que queria ajudar a derrotar o homem mau. Agora estava sentada no chão, colorindo desenhos enquanto ouvia cada palavra da estratégia sendo planejada. "Conseguimos contato com 2 das ex-vítimas de Rodrigo", anunciou Dr. Maurício Fernandes, o advogado principal. "Ambas aceitaram prestar depoimento sobre o padrão de perseguição dele." "E quanto aos pais dos alunos que ele manipulou?", perguntou Henrique. "Aí temos uma surpresa", sorriu Beatriz. "Lucas Tavares fugiu de casa esta manhã. Apareceu na porta da Edu Transforma pedindo para falar com Marina. Disse que não aguenta mais ver o pai mentindo sobre vocês." Marina se endireitou na poltrona. "Um menino de 15 anos não pode se envolver nisso." "Marina", interrompeu Helena suavemente, "às vezes os jovens são mais corajosos que os adultos. E Lucas não está sozinho.
Outros 3 ex-alunos se ofereceram para fazer uma declaração pública. O celular de Henrique tocou. Era seu investigador particular. Montenegro atendeu no viva voz. Doutor Montenegro, consegui algo que pode mudar o jogo completamente, disse a voz animada do outro lado. Encontrei Valéria Santos, ex-esposa de Rodrigo Vasconcelos. Todos na sala se inclinaram para escutar melhor. Ela estava disposta a falar? Mais que disposta, ela quer destruir o ex-marido. O investigador fez uma pausa dramática. Doutor Montenegro, ela tem gravações. Que tipo de gravações? Conversas telefônicas onde Rodrigo admite que está perseguindo a senhorita Albuquerque por vingança pessoal. E mais, ele confessa que está sendo pago por um grupo de empresários concorrentes para prejudicar a Edu Transforma. O silêncio na sala foi total. Até Isabela parou de colorir para prestar atenção. Ele confessa ter inventado as acusações? Perguntou Marina, quase não acreditando. Não apenas isso. Ele se vangloria de ter manipulado famílias vulneráveis, de ter plantado histórias falsas na imprensa. Senhorita Albuquerque, a senhora tem material para processar ele por difamação, extorsão e várias outras acusações. Marina sentiu lágrimas de alívio queimar em seus olhos. Henrique segurou sua mão. Quanto tempo precisamos para organizar uma coletiva? Perguntou Helena aos advogados. Se conseguirmos as gravações até o meio-dia, podemos marcar para as 5 da tarde, respondeu o Dr. Maurício. Tempo suficiente para preparar todo o material de defesa. Isabela se levantou do chão e caminhou até Marina. Mamãe, isso significa que vencemos? Significa que a verdade vai aparecer, meu amor. E o homem mau não vai mais incomodar a gente? Nunca mais, garantiu Henrique, ajoelhando-se, ao lado da cadeira de Marina. Prometo a você. À tarde, o auditório da OAB estava lotado de jornalistas, câmeras de televisão e apoiadores da Edu Transforma. Marina havia escolhido um vestido azul marinho simples, mas elegante, o cabelo preso em um coque baixo que demonstrava seriedade e profissionalismo. Ao seu lado, Henrique vestia terno escuro, e sua presença fornecia o apoio silencioso que ela precisava. Na primeira fila, Helena Montenegro se sentara ao lado de Beatriz e Sofia. Mais atrás, Marina conseguia ver Lucas Tavares com outros ex-alunos da Edu Transforma, todos usando camisetas brancas com o logo da empresa. Dr. Maurício se aproximou do microfone. Senhoras e senhores da imprensa, estamos aqui para revelar a verdade sobre os ataques difamatórios contra a Edu Transforma e sua fundadora, Marina Albuquerque. Ele fez uma pausa dramática. Verdade que está documentada em gravações que irão ouvir a seguir. A primeira gravação começou a tocar. A voz de Rodrigo era inconfundível. Claro que inventei essas acusações. A vadia me rejeitou quando estava grávida, agora vai pagar por isso. Os empresários que estão financiando isso querem eliminar a concorrência dela no setor educacional. É muito fácil manipular pais desesperados. Um murmúrio de indignação percorreu o auditório. Marina sentiu Henrique apertar sua mão. A segunda gravação era ainda mais Denning. Plantei 3 histórias diferentes em jornais populares. Ninguém verifica fontes hoje em dia. A criança, nem me lembro como é. Sempre soube que não prestaria para nada. Igual a mãe. Quando as gravações terminaram, o silêncio no auditório era absoluto. Então, uma repórter se levantou. Senhorita Albuquerque, como se sente ao ouvir essas gravações? Marina se aproximou do microfone, a voz firme apesar da emoção. Primeiro, sinto alívio por finalmente poder mostrar a verdade. Segundo, sinto tristeza profunda por famílias terem sido manipuladas e usadas nesse jogo de vingança. Ela fez uma pausa. Mas principalmente sinto orgulho. Orgulho dos jovens que tiveram coragem de defender nossa empresa.
Orgulho da equipe que continuou acreditando em nosso trabalho mesmo sob ataque. E orgulho de ter construído algo que incomoda pessoas que lucram com o fracasso de nossas crianças. Outro repórter levantou a mão. Qual será o futuro da Edu Transforma? Foi Henrique quem se levantou para responder. A Montenegro Investments acaba de anunciar uma parceria estratégica com a Edu Transforma. Vamos expandir o projeto para outras 5 cidades brasileiras nos próximos 2 anos. Ele olhou para Marina. Porque acreditamos que todo jovem merece uma segunda chance, e toda empresa que oferece essa chance merece todo o apoio possível. Após a coletiva, na varanda da cobertura sob o céu estrelado de São Paulo, Marina finalmente conseguiu processar tudo o que havia acontecido. Isabela dormia no sofá da sala, exausta, mas sorrindo, abraçada a um ursinho que Sofia havia dado de presente. Então, acabou mesmo? Perguntou Marina, ainda não acreditando completamente. Rodrigo já foi preso preventivamente por extorsão e difamação. Os empresários que o financiavam estão sendo investigados. E amanhã de manhã, 3 jornais vão publicar matérias completas sobre o verdadeiro trabalho da Edu Transforma. Henrique a puxou para seus braços. Sim, acabou. E nós? O que acontece conosco agora? Henrique sorriu, beijando suavemente a testa dela. Agora começamos de verdade. Sem crises, sem externos pressures, só nós 3 descobrindo como ser uma família. 3? Bem, Isabela já decidiu que sou o pai dela. Helena já está planejando onde vai ser o quarto dela na casa de campo. E eu... Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. Eu quero oficializar isso tudo. Marina o encarou, o coração disparando. Henrique. Casa comigo, Marina. Casa comigo e deixa eu passar o resto da vida compensando esses 15 anos perdidos. Ela olhou através da porta de vidro para Isabela, dormindo tranquilamente. Depois para o homem que segurava suas mãos como se fossem a coisa mais preciosa do mundo. Tem certeza? Uma família instantânea, uma empresa para tocar juntos, uma sogra que vai want to redesign nossa vida inteira, especialmente por causa disso tudo. Henrique riu. Marina, esperei 15 anos pela coragem de te amar abertamente. Não vou desperdiçar nenhum dia mais. Quando ela se inclinou para beijá-lo, foi com a certeza de que alguns amores realmente valem a pena esperar toda uma vida. E que, às vezes, a vingança mais doce é simplesmente ser feliz. 6 meses depois, a sede ampliada da Edu Transforma ocupava um prédio inteiro na Vila Madalena, com 5 andares destinados a diferentes programas educacionais e uma área de convivência no terraço, que se tornou o local favorito dos jovens para apresentações artísticas. Marina caminhava pelos corredores, observando as turmas em atividade. Adolescentes desenvolvendo aplicativos na sala de tecnologia, outros debatendo literatura brasileira na biblioteca, um grupo apresentando projetos de sustentabilidade urbana para investidores interessados. Mãe! A voz de Isabela ecoou pelo corredor. Agora, com 9 anos, a menina havia crescido não apenas fisicamente, mas em confiança e maturidade. Correu em direção a Marina carregando um certificado colorido. Olha, ganhei o prêmio de melhor redação da escola sobre minha família. Marina pegou o certificado, lendo rapidamente o texto que falava sobre uma mãe guerreira, um pai que escolheu nos amar e uma avó Helena que ensina francês nas férias. Seus olhos se encheram de lágrimas de orgulho. Parabéns, meu amor. Papai vai ficar muito orgulhoso quando ler isso. Onde ele está? Prometeu que ia me buscar hoje para escolhermos as flores do casamento. Marina sorriu. Mesmo após 6 meses morando juntos na cobertura, reformada, Henrique mantinha religiosamente os compromissos especiais com Isabela. Tardes de cinema, aulas de culinária, passeios no parque.
A adaptação da menina havia sido surpreendentemente natural, como se ela sempre soubesse que aquela configuração familiar estava destinada a acontecer. Ele está numa reunião com os investidores do projeto de Brasília, mas não deve demorar. Marina! Carla apareceu no final do corredor, praticamente radiante. Você precisa ver isso! Ela estendeu uma revista com a capa estampando uma foto de Marina ao lado de outros educadores brasileiros. O título dizia: Os 30 inovadores da educação que estão transformando o Brasil. Matéria de 8 páginas detalhava a expansão da EduTransforma, os índices de sucesso dos jovens atendidos e o modelo de parceria público-privada que estava sendo replicado em outros estados. Saiu hoje de manhã. O telefone não para de tocar. Universidades querendo parcerias, governos estaduais interessados no projeto, até uma editora oferecendo contrato para você escrever um livro sobre metodologia educacional inovadora. Marina folheou a revista, ainda não acreditando completamente na repercussão. No canto da página havia uma foto menor dela e Henrique na cerimônia de inauguração da unidade de Campinas, com a legenda Marina Albuquerque e seu parceiro empresarial. E pessoal, Henrique Montenegro planejam expandir o projeto para 10 cidades até 2027. Mãe, você ficou famosa igual as atrizes da TV, observou Isabela, impressionada. Não famosa, meu amor, apenas reconhecida pelo trabalho. Vai dar autógrafo? Se alguém pedir, Marina riu, mas duvido que alguém vá querer. Como se tivesse ouvido a conversa, uma jovem se aproximou timidamente. Marina a reconheceu. Era Amanda, 17 anos, uma das primeiras alunas quando a EduTransforma ainda funcionava apenas no sobrado original. Professora Marina, desculpa interromper, mas... A jovem segurava uma cópia da revista. Você pode assinar? É para minha mãe. Ela disse que quando eu comecei aqui, estava perdida, sem direção. Agora estou no 2º ano de psicologia na USP e quero trabalhar com educação também. Marina sentiu um nó na garganta enquanto assinava a revista. Momentos como esse lembravam por que havia criado a EduTransforma em primeiro lugar. Amanda, como estão seus estudos? Ótimos, e professora? A jovem hesitou. Queria contar que meu projeto de conclusão de curso vai ser sobre metodologias educacionais inclusivas. Vou usar nossa empresa como estudo de caso, se você permitir. Claro que permito. Na verdade, adoraria ajudar com a pesquisa. Quando Amanda se afastou, Marina ouviu e passos conhecidos no corredor. Henrique apareceu carregando um buquê de girassóis, as flores favoritas dela, e vestindo aquele sorriso que ainda a fazia derreter por dentro. Papai! Isabela correu para os braços dele. Você viu? Mamãe virou famosa! Vi sim, princesa. Sua mãe sempre foi famosa para mim. Ele beijou Marina suavemente, entregando as flores. Como se sente sendo uma das pessoas mais influentes da educação brasileira? Surreal. E você, como foi a reunião? Excelente. Os investidores de Brasília aprovaram o projeto completo. Vamos começar as obras do campus no 2º semestre. Henrique pegou Isabela no colo. E você, mocinha, pronta para escolher flores para o casamento da mamãe e do papai? Já decidi. Quero girassóis, igual aos que você sempre traz para ela, e rosas brancas, porque a vovó Helena disse que representam amor eterno. Marina e Henrique trocaram olhares divertidos. Helena havia assumido o papel de planejadora oficial do casamento com o entusiasmo de alguém que esperara décadas por aquele momento. A cerimônia estava marcada para dali a 2 meses, no jardim da Casa de Campo dos Montenegro, em Campos do Jordão, numa celebração intimista para familiares e amigos próximos. E como foi a escola hoje? Perguntou Henrique para Isabela, enquanto caminhavam em direção ao estacionamento. Ótima! Contei para todo mundo que você vai me adotar oficialmente depois do casamento.
O João Pedro ficou com inveja porque disse que você é o pai mais legal da turma. Marina sentiu lágrimas nos olhos. O processo de adoção havia sido iniciado 3 meses atrás, após Rodrigo Vasconcelos renunciar oficialmente a qualquer direito parental do presídio, onde cumpria pena por extorsão e difamação. Para Isabela, que já chamava Henrique de pai há meses, seria apenas uma formalidade legal. Para Marina, representava a cura final de todas as feridas do passado. Papai, Isabela continuou enquanto Henrique a colocava na cadeirinha do carro. Depois que vocês se casarem, posso ter um irmãozinho ou irmãzinha? Marina quase se engasgou, mas Henrique respondeu naturalmente. Se sua mãe quiser, e quando ela estiver pronta, claro que podemos conversar sobre isso. Quero. Assim posso ensinar tudo o que você me ensinou sobre ser parte de uma família. Durante o trajeto para a floricultura, Marina observava pela janela as ruas de São Paulo, onde havia construído sua vida. Passou pelo prédio na Faria Lima, onde tudo começara com aquele reencontro fatídico, pela escola onde Isabela estudara antes, da mudança para a unidade particular, próxima à cobertura, pelo restaurante onde ela e Henrique haviam jantado naquela noite que mudara tudo. No que está pensando? Perguntou Henrique, pegando sua mão livre enquanto dirigia. Em como a vida é estranha. Se alguém me dissesse há 1 ano que eu estaria casando com Henrique Montenegro, tendo minha empresa reconhecida nacionalmente e vendo minha filha chamar outro homem de pai, eu teria rido. E agora? Agora entendo que às vezes precisamos passar pela tempestade para chegar ao lugar onde sempre deveríamos estar. Na floricultura, Isabela percorreu cada corredor com a seriedade de uma organizadora de eventos profissional, comparando tons de branco das rosas, testando combinações com girassóis, fazendo anotações num caderninho cor-de-rosa. Marina e Henrique a seguiam, divertidos com sua dedicação. Encontrei, anunciou finalmente. Girassóis grandes no centro, rosas brancas pequenas ao redor e essas folhas verdes para dar movimento. Igual ao buquê que você deu para ela no dia que me contaram que iam se casar. O florista, um senhor de uns 60 anos, que claramente se divertia com a situação, começou a montar um buquê de amostra seguindo as especificações de Isabela. A senhorita tem muito bom gosto, elogiou. Vai ser uma cerimônia linda. Vai ser a festa mais bonita do mundo, declarou Isabela, porque vai ser o dia que a gente vira família oficial. Naquela noite, na cobertura, enquanto Isabela dormia e São Paulo brilhava lá fora, Marina e Henrique conversavam na varanda sobre os planos para o futuro. A Edu Transforma cresceria, mas de forma sustentável. Queriam viajar com Isabela, mostrar o mundo para ela. Talvez, em alguns anos, realmente considerassem ter outro filho. Marina, disse Henrique de repente, posso te fazer uma pergunta que sempre quis fazer? Claro. Se não tivéssemos nos reencontrado daquela forma, se você tivesse procurado investimentos numa empresa qualquer, sem essa história toda com Rodrigo, você acha que teríamos chegado ao mesmo lugar? Marina pensou por um momento, observando as luzes da cidade. Honestamente, não sei. Talvez eu fosse orgulhosa demais para baixar a guarda. Talvez você fosse educado demais para insistir. Ela se virou para ele. Mas sabe de uma coisa? Não importa. Chegamos aqui do jeito que era para ser. Com todas as cicatrizes, todas as lições aprendidas, toda a bagagem que nos tornou quem somos hoje. Inclusive a Isabela? Especialmente a Isabela. Ela nos ensinou que família é escolha, não apenas biologia. Que amor não tem prazo de validade e que às vezes as melhores coisas da vida chegam embrulhadas em pacotes que nunca esperávamos. Henrique a puxou para mais perto, beijando suavemente seus cabelos. Te amo, Marina Albuquerque. Te amo há 15 anos. E vou te amar pelos próximos 50. Só 50? Ela brincou.
Está bem, façamos 60, mas depois disso, sem garantias. Ele riu. 2 meses depois, no jardim florido da casa de campo em Campos do Jordão, cercados por amigos, família e alguns dos jovens que haviam sido transformados pela Edu Transforma, Marina caminhava em direção ao altar improvisado sob uma pérgola coberta de flores brancas e girassóis. Isabela, como dama de honra, espalhava pétalas pelo caminho com seriedade absoluta. Henrique a esperava vestindo smoking azul marinho, com lágrimas nos olhos e aquele sorriso que ela havia aprendido a amar. Ao lado dele, o juiz que celebraria a cerimônia e também formalizaria a adoção de Isabela. Quando se encontraram no altar, Henrique pegou suas mãos e sussurrou: "Pronta para nossa aventura." "Pronta há 15 anos", ela sussurrou de volta. A cerimônia foi simples e emocionante. Quando chegou a hora dos votos, Isabela insistiu que queria falar primeiro. "Eu sei que não é normal filhas falarem em casamentos, mas essa não é uma família normal mesmo", começou, arrancando risos dos convidados. "Eu queria agradecer o papai Henrique por escolher ser meu pai, mesmo eu não sendo tecnicamente filha dele. E agradecer a mamãe por ser a mulher mais corajosa do mundo. E agradecer a vovó Helena por me ensinar que família é quem fica junto nas horas ruins e nas horas boas." Não havia olho seco na plateia quando ela terminou. Henrique fez seus votos olhando nos olhos de Marina. "Marina, prometo que nunca mais vou ser omisso quando você precisar de mim. Prometo defender você e Isabela contra qualquer tempestade que a vida trouxer. E prometo passar todos os dias do resto da minha vida tentando merecer o amor que vocês duas me dão." Marina, com lágrimas correndo livremente pelo rosto, respondeu: "Henrique, prometo que nunca mais vou enfrentar as dificuldades sozinha. Prometo dividir com você não apenas os problemas, mas também as vitórias, os sonhos e todos os pequenos momentos que fazem a vida valer a pena. E prometo que nossa família escolhida, construída, conquistada, será sempre minha prioridade." Quando o juiz os declarou marido e mulher, e Henrique a beijou sob uma chuva de pétalas jogadas pelos convidados, Marina pensou em todos os caminhos tortuosos que a haviam levado até ali. A garota rejeitada do colégio, a mãe solteira lutando para construir uma vida digna, a empresária ameaçada. Todas essas versões de si mesma tinham sido necessárias para chegar àquele momento perfeito. Na festa que se seguiu, Lucas Tavares, agora com 16 anos e estudando para o vestibular de psicologia, fez um brinde emocionante para a professora Marina, que nos ensinou que nosso passado não define nosso futuro, para o Dr. Henrique, que nos mostrou que o sucesso só tem valor quando é compartilhado, e para a Isabela, que nos lembra todos os dias que a família mais importante é aquela que escolhemos construir. Quando a noite acabou e os últimos convidados partiram, Marina, Henrique e Isabela ficaram sozinhos no jardim, observando as estrelas sobre Campos do Jordão. "Mamãe, papai", disse Isabela sonolenta, aninhada entre os dois, "agora somos oficialmente uma família?" "Agora somos oficialmente uma família", confirmou Marina. "Para sempre?" "Para sempre", garantiu Henrique. E enquanto a brisa da montanha balançava as flores do jardim e as estrelas brilhavam sobre sua pequena família perfeita, Marina soube que às vezes a vingança mais doce não é destruir quem nos machucou. É construir uma felicidade tão plena e autêntica que o passado perde completamente o poder de nos definir. A menina rejeitada do colégio havia se tornado uma mulher realizada, amada e completa. E o melhor de tudo, ela havia conseguido isso sendo exatamente quem sempre foi. Apenas agora, finalmente, com as pessoas certas ao seu lado para reconhecer seu valor.